Alguns irmãos não conhecem você ainda. É possível. Eles acham que isso é lamentável. Para os que não conhecem a estrutura da nossa igreja ela é organizada a partir de um colegiado de pastores que nós chamamos de pastores mestres, que conduzem a vida da igreja, tanto aqui em Brasília, quanto em Goiânia, quanto em Araraquara. Na nossa reunião, quando estávamos organizando essa caminhada, então foram votados para compor esse quadro de pastores mestres da igreja, eu, pastor Dejaci e pastor Joel. O pastor Dejaci, além de ser pastor da nossa igreja em Goiânia, ele também é um dos pastores mestres da liderança da igreja, com quem nós discutimos biblicamente as nossas ações, a nossa caminhada. Temos como proposta de igreja ser uma igreja bíblica tendo nossas decisões, nunca por meio de decisões políticas, mas sempre tentando pensar biblicamente tudo aquilo que tomamos como decisão. E o Dejaci, então, é um desses meus companheiros, juntamente com o pastor Joel, na condução da vida da igreja. E eu o convidei para que hoje nos trouxesse a palavra, nos abençoasse com a ministração da palavra de Deus. Então, ele vai tomar posição ao púlpito. Após a leitura do texto, cantaremos ao Senhor, então receberemos a palavra. A paz de Cristo seja com todos. Amém. Queridos, é sempre uma alegria, uma satisfação poder ocupar neste púlpito posição para falar a palavra de Deus. Confesso a vocês que deu um gelo na espinha ali no começo do culto e eu me reportei há, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, nem lembro o tempo. O pastor Alex era meu companheiro nessa aflição e pela igreja, CEBI, havia uma série de palestras que nós haveríamos de dar. O reverendo Ayrton, pastor Alex e eu. E nós tivemos a felicidade de ter o reverendo Ayrton, o primeiro palestrante. E aí, ele, na introdução da palestra dele, ele já deu a aula dele, a minha e a do Alex também. E a gente vinha falar logo após, e o Alex entrou em pânico, que ele era o próximo. Aí eu disse, agora o que é que eu vou falar? O mano já deu a minha aula. E foi um alvoroço aquele final de semana, a gente teve que correr com os livros e caçar mais alguma coisa para falar. Quando esse homem abriu a Bíblia e leu, repetiu o fato todo. Vamos ficar em pé e vamos ler outra vez, capítulo 2 de Lucas. Mas graças a Deus que ele não expôs, né? Pronto, não tem mais sermão essa noite. E aí eu ia fazer segundo aquilo que eu instruí ao Alex. O Alex disse, e agora o que é que eu vou falar? O mano já deu minha aula. Vai lá para frente e diz assim, irmãos, conforme o Ayrton já falou, é isso, isso e isso. Como bem ele disse, é isso, isso e isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Reverendo Tiago, por favor. Lucas capítulo 2. É tanta satisfação estar perto desses homens que o Tiago graciosamente se ofereceu para ler para mim. Capítulo 2 de Lucas, verso 1 até o 21. Ora, naquele tempo, foi publicado um edito de César Augusto, mandando recensear-se o mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento teve lugar na época em que Quirino era governador da Síria. Todos iam se fazer recensear, cada qual em sua própria cidade. José também subiu na cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, porque era da família e da descendência de Davi, para se fazer recensear com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ora, enquanto lá estavam, chegou o dia em que ela devia dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala dos hóspedes. Havia na mesma região pastores
que viviam nos campos e montavam guarda durante a noite junto a seu rebanho. O anjo do Senhor se apresentou diante deles, a glória do Senhor os envolveu de luz e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não tenhais medo, pois eis que eu venho anunciar-vos uma boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador que é o Cristo Senhor. E eis o sinal que vos é dado: achareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente apareceu uma multidão de milícia celeste que cantava os louvores de Deus e dizia: glória a Deus nos mais altos dos céus, e sobre a terra paz para os seus bem-amados. Ora, quando os anjos os deixaram, indo para o céu, os pastores disseram entre si: vamos, pois até Belém, e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram para lá apressadamente e encontraram Maria, José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Depois de ter visto, deram a conhecer o que lhes tinha dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram ficaram espantados com o que lhes diziam os pastores. Quanto a Maria, ela retinha todos esses acontecimentos, procurando-lhes o sentido. Depois os pastores voltaram cantando a glória e os louvores de Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, segundo o que lhes foi anunciado. 8 dias mais tarde, quando chegou o momento da circuncisão do menino, chamaram-no com o nome de Jesus, como o anjo o chamara antes da concepção. Evangelho do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, acabamos de fazer a leitura da Sagrada Escritura nesta noite, mais uma vez nesse trecho, e pedimos a Deus a iluminação do Teu Espírito Santo, que Ele mesmo inspirou essa palavra, pode também iluminar o nosso entendimento a partir do que será exposto nesta noite. Nós te pedimos isso, ó Pai, porque queremos agradar a Ti, queremos louvar o Senhor, queremos celebrar a Ti de fato. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Happy Christmas. O Tiago falou que ia traduzir, mas deixa, vou falar em português. Querendo ou não, todos nós já escutamos essa música nessa época do ano. A música de John Lennon que fala sobre o Natal. Querendo ou não, se você nunca sintonizou o rádio ou coisa parecida para escutar essa música, ao passar num carro de propaganda na rua, você à porta de uma loja, num comercial na televisão, essa música está sendo cantada. O compositor e cantor, ele desenvolve uma ideia naquela música sobre o julgamento e pobre avaliação que não condiz exatamente com o que é o Natal. Nós acabamos de entender a partir da exposição do pastor Ayrton sobre a questão da tradição para o cristão o que é o Natal e dessa tradição ser bíblica e para onde ela aponta. Agora, sabendo que esta não é uma festa pagã e é uma festa cristã, a pergunta é: até que ponto nos deixamos influenciar pelo paganismo vivido em torno do Natal, ou do falsamente chamado Natal? O compositor, ele desenvolve uma ideia onde ele associa o Natal com a chegada também do Ano Novo e começa a dizer de um tempo de paz absoluta, um tempo de transformação mágica, de fim de preconceito racial, cor e em termos de faixa etária de idade, e agora tudo está bem, todo mundo está feliz, Feliz Natal, tudo é novo, e não há mais guerra, e essa coisa toda é desenvolvida nessa música, a música Feliz Natal, do John Lennon.
E ele começa a construir essa ideia, ele vai cantando, e a música por si só, a melodia, a letra é muito bonita, e essa ideia é absorvida. Mas será que isso é de fato a prática cristã condizente com a Escritura? Eu particularmente acredito que não, por algumas questões que são muito claras no texto que nós lemos. Nós estamos olhando o evangelista Lucas construindo uma ideia sobre Jesus a partir do seu nascimento. A partir do versículo 5 do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 2, ele faz questão de expor com detalhes o nascimento de Jesus e todo o processo que se dá. E como o pastor Ayrton já disse, isso não está aqui por acaso. Olhando para o capítulo 1, uma série de coisas vai acontecendo, a revelação do nascimento de Jesus vai sendo comunicada a partir da visitação de anjos que se apresenta, e em harmonia com aquilo, paralelo com aquilo, é anunciado também o nascimento de João Batista, e essas coisas vão acontecer de uma forma muito legal. O conhecimento sobre isso é dado à própria Maria, a quem deveria ser objeto da ação milagrosa de Deus para a encarnação do Verbo. E as coisas vão acontecendo ali no capítulo 1, e eu fico observando algumas coisas que estão me chamando a atenção. Alguns comentaristas acreditam que esse nascimento de forma pobre tem a ver com a associação de Jesus com a pobreza, uma espécie de tendência do que ele faria, de protesto, de revolução contra o domínio dos ricos e benefício absoluto aos pobres simplesmente por ser pobres. Mas nós precisamos olhar isso com mais cuidado. Coisas vão acontecer no capítulo 1 que vai nos mostrando alguma coisa no capítulo 2, onde nós lemos também. O fato de alguns religiosos centralizarem o evento com Maria, a Virgem, e colocarem em pouco relevo o próprio evento Jesus, também é um problema aqui nesse trecho. Observe que anjos aparecem, e eles estão sempre falando coisas sobre a glória de Deus. E é interessante porque cada vez que as coisas relacionadas à glória de Deus, e aqui com um sentido direto com a revelação do próprio Deus encarnado na forma humana, isso traz temor aos homens que recebem tal revelação. Se você observar o pai de João, Zacarias, ele passou por um temor muito grande. Ele sentiu um temor muito grande no coração ao perceber o anúncio do nascimento do seu próprio filho. Por quê? Isso não tinha a ver com o nascimento do filho dele, mas tinha a ver com a missão do nascimento de Jesus. Daí a questão do temor. A própria Maria foi tomada de grande temor, porque isso tinha a ver com a revelação salvífica de Deus, tinha a ver com o nascimento de Jesus, o Deus encarnado. Então todas essas coisas, esse anúncio, cada vez que isso era anunciado no capítulo 1, os homens eram tomados de temor, de tal maneira que o anunciante, o emissário angelical, precisava comunicar um pouco de tranquilidade, com a palavra não temas, fique tranquilo. E talvez uma olhada lá em Isaías capítulo 6 nos dê ideia do que está acontecendo com essas pessoas no capítulo 1 de Lucas. Quando Isaías contempla a glória de Deus, ele disse: eu vou morrer, eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem impuro, eu estou contemplando o santo, eu estou vendo a glória de Deus, e agora eu consigo ver que eu sou digno de morte, eu mereço morrer. Só no reflexo da santidade de Deus é que temos capacidade de nos vermos como pecadores que de fato somos. E é isso que está acontecendo aqui, o anúncio da salvação, o anúncio de Jesus, o anúncio da manifestação de Deus, faz com que essas pessoas do capítulo 1 olhem para si e tenham temor. Eles precisam ter temor, e é o que eles têm, de tal maneira que o emissário os tranquiliza e diz: mas calma, que eu estou trazendo para vocês uma boa notícia. Ao exemplo do que aconteceu com Isaías lá no capítulo 6. É comunicado a ele que ele não vai morrer,
É comunicado a ele que justamente por causa dessa revelação que ele foi capaz de contemplar o seu próprio coração e a sua própria vida e reconhecer o seu estado, ali ele seria purificado, ele receberia uma bênção muito grande de Deus, uma missão honrosa da parte de Deus. E o que está acontecendo aqui também é isso. O anúncio do nascimento do Salvador traz às pessoas que recebem essa notícia, essa boa notícia, no primeiro momento um temor muito grande. E a paz é comunicada. A notícia é boa. Calma, o que eu trago a vocês é uma notícia boa, é uma boa nova. Só aí então eles podem interagir e ter a conclusão de toda a mensagem anunciada. E é interessante porque se você olhar o versículo do capítulo, os versículos finais do capítulo 1, a partir do 78, e é o efeito da bondade profunda do nosso Deus, graças a ela, nos visitou o astro nascente vindo do alto. Ele apareceu aos que se acham nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos passos ao caminho da paz. Pedro, no momento de contrição, ele citou essa referência no Antigo Testamento em Isaías. Ele vem trazer uma notícia boa, uma boa nova. Essa boa nova, que tememos agora ao contemplar dessa notícia, trará para nós solução para as nossas vidas, nos tirará das trevas e seremos guiados em paz, na luz. O anúncio da salvação está atrelado ao anúncio do nascimento de Jesus. É só observar bem esse capítulo 1. O anúncio aqui é de salvação. E quando o nascimento de João Batista é anunciado, o que é mais importante nesse nascimento, não obstante o grande milagre que foi o nascimento desse indivíduo, mas é a sua missão. Ele tem o objetivo de preparar os homens com a sua pregação, para que esse Jesus se manifeste, os homens o compreendam, o recebam e tenham a sua vida transformada. Daí a grande importância disso aqui. Quando Maria tem a certeza e a convicção disso a partir do próprio comunicado, da própria fala da sua prima, ela diz: o que é isso que o Senhor fez? Que coisa tremenda! Ela teve temor. E bendita és tu entre as mulheres, não é importante aqui. Mas o importante nesse anúncio é: bendito é o fruto do teu ventre. É aqui que está a importância da coisa toda. Bendito é o fruto que está no teu ventre, Jesus. A pergunta que eu fiz é: nós entendemos de fato o que é Natal, já que sabemos que é uma festa cristã, que não é uma festa pagã e que nós devemos praticar, mas na prática nós entendemos isso de fato. Vamos continuar olhando o texto bíblico. Esse anúncio foi dado a pastores que estavam no campo. Eles estavam lá apacentando o seu rebanho. E aí, novamente, a figura angelical, e novamente o temor, e novamente o anúncio de paz sobre a notícia. Depois acontece, após eles receberem esse anúncio, uma coisa interessante acontece, e eles são capazes de contemplar muitos anjos. Um grupo muito grande de anjos louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. E uma frase é colocada aqui: louvado seja Deus nas maiores alturas. Louvado seja Deus nas maiores alturas. Engrandecido seja Deus nas maiores alturas. Ou seja, o sentido do Natal, o Natal precisa, essa nossa festividade, essa nossa prática precisa glorificar a Deus. Ela precisa glorificar a Deus. Nesse contexto é óbvio que entra comunhão com familiares, comunhão com a igreja, quem sabe festividades com comidas e bebidas, mas até essa prática precisa glorificar a Deus. E é aqui onde estão os questionamentos. É esse mesmo o objetivo
É para isso que eu me reúno nesse dia. Eu entendo que o nascimento de Jesus é extremamente relevante para o processo salvífico de Deus na minha vida e na vida da humanidade e na vida do povo salvo, quando ele se revela, quando ele se encarna, quando ele vem através de Jesus, quando ele se torna homem. Eu entendo isso de fato, eu entendo a relevância disso para a minha salvação, para o processo salvífico de Deus na vida dos seus eleitos na terra. Eu entendo de fato isso. É importante entender, porque alguém vai dizer que Jesus não veio em carne. Alguém vai dizer, cantando, ou pregando, ou escrevendo, que essa coisa do nascimento do homem Jesus é uma grande bobagem. Que ele não nasceu de uma virgem, conforme o texto bíblico está dizendo. Que na verdade, por exemplo, uma das falas é que Maria havia sido estuprada por um soldado romano, teria tido um caso amoroso com esse soldado, e inventou essa coisa de concepção pelo Espírito Santo, e isso foi contado religioso para resolver alguns problemas e tal, e essas coisas foram inventadas depois para manter o povo unido religiosamente, uma série de outras bobagens. Mas existem cristãos que não acreditam que Jesus veio na forma humana, que Deus se tornou homem na terra, que ele nasceu do ventre de uma mulher, que ele viveu como uma criança, um bebê. Eles não acreditam nisso. O cristianismo primitivo teve problema com isso, como o gnosticismo, por exemplo, que afirmava que Jesus não tinha vindo em carne. E nós temos problemas até hoje com isso. Existem pessoas na igreja até hoje que não entendem a relevância, as implicações práticas do entendimento do nascimento de Jesus no próprio processo salvífico. Nós temos esse tempo de quebrantamento, o tempo do Natal, e depois nós aguardamos o tempo da Páscoa, e nós vivemos isso liturgicamente aqui na igreja, até com cores que indicam isso e tal. Mas para muitas pessoas isso não faz sentido. E se eu não souber que Jesus, que Deus se fez homem por Jesus na terra, o verbo encarnado a partir de uma virgem, o seu nascimento virginal e a sua vida como homem de dores experimentado nos trabalhos, se eu não entender isso, eu terei problema também com aceitar que ele foi morto como homem e que ele ressuscitou dos mortos de forma milagrosa, como precursor do que vai acontecer com todos aqueles que o seguem de verdade. Eu preciso entender isso. E isso glorifica a Deus. Agora, se eu me reúno simplesmente para um evento social, isso não tem muito sentido com a glória de Deus. Se ao festejar, todo o meu objetivo é uma mera sociabilização com amigos e familiares, e quem sabe extravagância na não observância da santidade na hora do comer e até do esbanjar e desperdiçar alimentos em nome de uma festividade cristã, isso também não tem muito sentido. Não que seja errado se reunir para comer e beber, mas isso deve ser feito na medida que glorifique a Deus, que fale, que deponha disso, de um entendimento disso. Estamos festejando, estamos alegres, estamos glorificando o Senhor por um grande feito. É essa data que o cristianismo histórico separou para a gente mostrar nossa gratidão a Deus e para vivermos isso de uma maneira que glorifique o Senhor. E glorificar o Senhor tem a ver com o nosso comportamento e tem a ver com aqueles que nos assistem. De tal maneira que eles não poderão dizer: vocês celebram o Natal igual a nós. Nós também estamos aqui reunidos num grande evento familiar. Aqui nós vamos até fazer uma oração quando der meia-noite, então nós vamos ceiar. Isso é Natal, Deus quer isso, que a família faça isso. Eu não discordo que Deus queira que a família se una e celebre. Mas se isso não tiver a medida certa, bíblica, correta, isso também pode ser um paganismo do nosso tempo. Daqui a pouco as pessoas estarão se reunindo e a maioria delas já estarão embriagadas e elas abraçarão umas às outras, e nesse abraço de saudação e congratulação dizendo Feliz Natal, eles expressarão John Lennon, não a Bíblia Sagrada. Alguns ao se abraçar até cairão de tão bêbados que estão e se machucarão, outros sairão desesperados pelo trânsito, dirigindo irresponsavelmente sob efeito de álcool para ir abraçar um parente porque é Natal, amigos que estão reunidos porque é o Natal, mas Jesus mesmo não está presente nessas festas. E na maioria delas, embora sejam familiares, ele não está presente. A glória de Deus não está sendo priorizada com isso.
Glórias a Deus nas maiores alturas e paz aos homens na terra a quem Ele ama. Paz àqueles que entendem disso. E olha que Lucas está falando num tempo que a paz que se entende é a paz de Roma, a paz romana. É o pacificar as guerras, é o se impor, dar intervalo grandes delas. E essa paz do qual o Evangelho está falando, que é benefício do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, de toda a sua obra, não tem a ver com intervalos de guerra. Tem a ver que mesmo que eu esteja vivendo as mais ferrenhas das guerras, nesse tempo, contra uma doença, contra a dificuldade, lutas no coração, quem sabe até tentações, problemas familiares de todas as naturezas que nós estamos acostumados a enfrentar, mesmo que eu esteja vivendo numa guerra fria ou numa guerra violentíssima, ainda assim eu estarei em paz. Com quem? Com Deus. Porque os meus pecados não são mais um escrito de dívida que depõe contra mim, ao qual eu não poderei pagar jamais. Jesus se manifestou na terra, Deus em Cristo cravou esse escrito de dívida que era contra mim na cruz. Isso se deu através de um processo que levou em média 33 anos, pensando na vida de Jesus e na sua obra concluída lá na cruz. E eu preciso entender esse espaçamento de tempo, eu preciso entender os efeitos desse nascimento para chegar até esse ponto. Eu estou em paz com Deus, os meus pecados não estão mais pendentes, eles não estão mais agredindo ao Senhor. O sangue de Jesus já me lavou, já me purificou. E eu preciso entender isso, eu preciso ver isso a partir desde o nascimento de Jesus. Aí o Natal começa a fazer sentido para mim, como de fato uma festa cristã. Paz aos homens na terra, os homens que o Senhor ama. E é interessante porque eles falam de um espírito natalino, que as pessoas ficam mais amáveis e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Mas não é esse espírito de que a Bíblia fala. Ela fala de um entendimento sobre Jesus, que é uma realidade em nossos corações, desde o seu nascimento, crucificação, ressurreição e a promessa de sua vinda. E nós conseguimos viver em paz no mundo que está em guerra. Nós conseguimos travar as nossas guerras internas e externas em paz. Em paz com Deus. Em paz. E nós podemos refletir essa paz aos homens. Nós podemos abraçá-los de verdade e dizer: eu consigo te amar agora. Viu meu parente que me odeia, meu vizinho que não gosta de mim, irmão da igreja que não vai com a minha cara, ou seja lá quem for, eu consigo ter paz contigo. Porque Cristo restaurou essa capacidade em mim de amar até o meu próprio inimigo. E esse tipo de comportamento glorifica a Deus. Ah, mas vocês também comemoram o Natal, alguém me disse. E eu disse: não, nós também não. Nós comemoramos, você não. Isso que você está fazendo não é o Natal. Não o Natal cristão verdadeiro. Ah, mas vizinho da minha casa, na minha rua, conheço um pastor. É problema deles, mas não é isso que a Bíblia diz, que é celebração do Natal. E é isso que eu preciso questionar no meu coração. É uma data de fato onde eu preciso consumir. Qual as implicações práticas, qual a relevância de eu pagar uma fortuna numa roupa da moda para esse tempo, porque é o Natal? Eu repito, não é errado comprar roupa nova. Pelo menos quem pode. Se não puder, aí é errado. Você não pode comprar. E qual é o ponto desse texto que está dizendo: olha, glórias a Deus nas maiores alturas, paz aos homens da terra, e que eles se dividem para comprar uma roupa nova e aparecerem bonitos lá, bem adornados. Repito, isso não é errado. Entendam o que eu estou dizendo. E é nesses pontos que eu preciso questionar o meu coração. Como é que eu ensino isso para os meus filhos? Como é que eu oriento sobre isso? Eu vou deixar que eles tenham um entendimento do Natal à la John Lennon, ou eu vou explicar o Natal segundo a Bíblia?
mesmo em detrimento à sociedade que ele vive, à forma que a escola dele pensa, que os coleguinhas vão fazer, que os vizinhos vão fazer. É aqui que eu preciso entender essa coisa cristã, de glorificar a Deus e de ter paz. E de ter paz. Depois, os pastores fizeram uma coisa muito legal, eles correram lá e encontraram, conforme o anúncio, a criança lá, e ela está num ambiente não confortável, ela está num ambiente que alguém pode olhar e dizer: isso é lugar para um rejeitado, isso é um lugar para quem realmente é pobre, miserável. E é isso que Jesus veio fazer, foi bater na cara dos ricos e tirar os pobres da condição de pobre. Nada disso. Isso é um tapa na cara daquilo que acredita o nosso coração. Não que Jesus não esteja, não tenha estado ao lado dos pobres, ele esteve sempre do lado dos rejeitados, dos marginalizados. Mas observe que essa postura é um tapa na cara do que acredita o nosso coração, dos valores que nós defendemos. Eu sou Deus, eu sou o Rei dos Reis, mas eu não vou nascer num palácio. Não é no palácio que eu vou nascer. Não vai ter aqui banquetes, púrpura, linho fino, coisas. Não. Não é assim. Não é desse jeito. Não são esses os verdadeiros valores. E os pastores acharam o menino Jesus da maneira que os anjos tinham anunciado. E eles disseram de tudo isso, e eles saíram muito felizes, muito contentes, glorificando o Senhor. Não havia efeito de álcool para isso, não havia efeito de drogas para isso, não havia uma mobilização com roupas novas e coisas suntuosas para isso. A alegria deles consistia justamente no nascimento do Salvador, daquele que traria a luz para tirá-los das trevas e guiar os seus caminhos em paz. É aqui que está o grande valor. Até onde eu sei, o John Lennon odiava o cristianismo e o próprio Cristo. Até onde eu sei. Pode ser que alguém conheça um pouco mais sobre ele, diga: não, ele se converteu, ele amou o Senhor. Mas até onde eu sei, um indivíduo que não ama o cristianismo e não ama Cristo e compõe alguma coisa, mesmo falando de paz e de harmonia entre os homens, ele não está com a mensagem do Evangelho nos lábios. O que ele cria ali naquela música é uma utopia. Porque amanhã os meus inimigos, se é que eu os tenho, continuarão me odiando. Não vai cair dinheiro do céu e achar justamente a minha carteira. As minhas faturas estarão lá para serem pagas. As doenças que eu tenho que lutar contra, elas permanecerão, salvo se acontecer algo extraordinário, um milagre que me cure. E eu vou continuar com uma série de conflitos. E olha, talvez eu adquira mais. Eu me lembro dessas confraternizações da igreja e no outro dia ou 2 dias depois eu tinha que fazer pastorais. Porque fulano tinha criticado a roupa de fulano e ela não tinha gostado. Fulano, que era o marido, tomou as 2 e ofendeu o outro. E o outro trouxe um prato muito surtuoso e o outro trouxe 2 maçãs só para o jantar e comeu mais do que o outro, que tinha trazido um prato de caviar. Isso aqui é a Ladejaci, eu estou que nem um pagodeiro, não sei, nunca comi, não sei que gostei. Mas tudo isso por um Natal desvirtuado, um não entendimento dessa paz e dessa alegria por receber uma notícia tão importante como essa, que transformará a vida de quem a entende, não só nessa existência, mas no porvir. E isso faz sentido. E aí, questionado, eu disse: olha, é legal se reunir com a família, não é errado, mas primeiro eu preciso fazer umas coisas. Primeiro eu preciso fazer como aqueles 3 reis do Oriente,
ao perseguirem o nascimento do Salvador, e eles levaram ofertas, o melhor que eles tinham para oferecer a esse rei que acabara de nascer. Bom, eu não tenho óleo, eu não tenho mirra, eu não tenho ouro, eu não tenho pedras preciosas, mas o que eu tenho? Eu preciso ouvir e entender que Jesus nasceu e eu preciso ofertar a Ele. E eu vou ofertar o quê? Talvez o que Paulo ensina lá no capítulo 12 de Romanos, a minha própria vida como sacrifício vivo no altar de Deus. É isso que eu preciso fazer nessa noite. E depois eu ainda tenho uma coisa para fazer. Agora que eu entendi isso e fui eu mesmo glorificar, assim como os pastores, eu preciso fazer mais uma coisa, eu preciso anunciar isso. Eu preciso testemunhar disso. Isso aí, então, eu posso me alegrar e festejar. E eu farei isso numa medida que glorifique o Senhor e que esteja condizente essa minha festividade com o próprio anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Foi isso que os 3 reis do Oriente fizeram e foi isso que os pastores fizeram. Foram lá, glorificaram, anunciaram e saíram felizes da vida, glorificando ao Senhor. Ao sairmos daqui, precisamos nos lembrar disso. Já vim até o Senhor, até a sua manjedoura, e já ofertei aquilo que eu tenho para ofertar, que é o meu tudo, que é a minha única riqueza, que nem a mim pertence de fato, mas a minha vida como sacrifício vivo no altar dele nessa noite, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estava nas trevas, eu estava em pecado, eu estava perdido, numa escuridão, e o anúncio dessa boa nova, o teu nascimento, a tua vida, a tua obra salvífica me tirou das trevas. Mas ela não fez só isso, ela me colocou na luz. Agora eu consigo ver com clareza quem o Senhor é, especialmente quem eu sou. Porque é só nesse reflexo que eu posso realmente me ver. É na contemplação do santo que eu vejo o grande miserável que eu sou e de como eu preciso de um Salvador. E isso é estar na luz. E mais do que isso, agora eu posso ser conduzido pelo Senhor mesmo em paz. Não há mais guerra entre o Senhor e eu. Não há mais revolta do meu coração contra ti. Não há mais ódio contra os meus irmãos ou contra a tua imagem. O Senhor restaurou em mim a capacidade de amá-los como a mim mesmo. E isso por isso eu posso me alegrar e eu entregar a minha vida no teu altar nessa noite. Por isso eu posso anunciar isso com palavras e com um comportamento festivo que deponha sobre o Senhor, não sobre a podridão do meu coração, não sobre os meus vícios, não sobre a inquietude de uma alma perturbada, sem paz, que vive na escuridão. Eu posso fazer isso, e por isso eu te glorifico, e por isso eu estou feliz, e por isso eu estou contente. E se eu não comer nenhum prato de farofa hoje, isso não vai fazer diferença. Estou feliz do mesmo jeito. Aí perguntaram para mim: você vai levar que prato? Eu falei: um vazio. Não, mas todo mundo tem que levar uma comida. Então eu faço o seguinte: eu vou ficar por último e o que sobrar eu junto tudo no meu prato. Eu tenho uma longa experiência com essa festa de Natal. Sobra, gente. Mas falando sério, eu posso me assentar com os meus irmãos agora e dizer: estamos felizes, vamos comer e beber, porque entendemos isso direito e faremos isso da forma mais honrosa possível a Deus e da forma mais fraterna e amorosa com os irmãos. Bom, mas a sua família vai se reunir aqui e ali. Eu lamento, eu me entristeço e eu oro todo ano, especialmente nessas duas datas, na de hoje e na do dia 31, e sempre lamentando por não poder ter comunhão com boa parte da minha família de sangue.
E eu dizia isso para minha esposa hoje: eu tenho muito mais com as pessoas que não me conhecem naquela igreja do que com alguns irmãos de sangue meu hoje. Eu tenho muito mais com eles. Não é que eu não os ame, não é que eu não gosto de estar perto deles, não é que eu não gosto de me relacionar com eles, mas com eles eu não tenho comunhão. Eles não vão glorificar o Senhor nesta noite, embora se reúnam. A reunião deles não tem a ver com o nascimento de Jesus e com as implicações práticas disso. O que eles vão fazer não vai glorificar a Deus. Então eu tenho muito mais com as pessoas da igreja que não me conhecem, que nunca se assentaram 5 minutos para falar comigo, do que com esses que eu conheço desde que eu me entendo por gente, e que alguns deles até me carregaram no colo. E é com esses que eu terei comunhão. Passando esse momento de glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus, o que é o Natal para nós, aí eu posso me relacionar com eles de outra maneira, que realmente não é Natal, não tem a ver com o Natal. Talvez eu tenha compreendido isso errado, ou seja radical nas aplicações, mas quem saiu de lá do outro lado, numa data como essa, e está do lado de cá agora, não dá para ir lá, não dá. Um dos natais mais pesarosos para mim, hoje já não com tanto peso, mas ainda na lembrança mais forte do que qualquer outro Natal, são 2 pelo menos. Um deles eu me lembro de uma briga infernal dentro de casa, entre o meu pai, tia, mãe e meus irmãos, mas briga mesmo, de gente ter que segurar alguém. E eu, uma criança de 12 anos, não sabia muito bem o que fazer corretamente, até sabia, mas não queria ou não podia também. Eu peguei um garrafão de vinho, eu me lembro que tinha mais ou menos 1 palmo de vinho nesse garrafão de 5 litros, e eu me recordo de acordar no outro dia com uma dor de cabeça do inferno e não tinha mais nada no garrafão. Foi a maneira de comemorar o Natal que eu achei naquela noite. Quase chegar perto do coma alcoólico para não ver minha família se destruindo com palavras e agressões físicas. E aí eu não consigo mais me unir com aqueles que não são cristãos para celebrar essa data, porque eles não sabem o que é o Natal. Me lembro de uma outra vez que um amigo foi baleado, e eu me lembro da tolice, uma das maiores que eu já fiz na minha vida, que foi perseguir 3 indivíduos armados, atirando sem cessar contra a minha vida e a vida de meus companheiros, e a gente correndo atrás desse pessoal, com um amigo baleado lá, sem prestar socorro, e loucuras desse tipo. E estava se celebrando o Natal. Então, quando diz essa palavra que não tem a ver com o que eu conheço hoje sobre o que é o nascimento de Jesus, eu não consigo ter paz nem para passar lá para dar um abraço onde estão comemorando o Natal, que seja fora dessa estrutura bíblica da revelação de Deus. E aí eu prefiro ficar aqui orando por eles e depois me desculpar e falar sério olhando no olho e falar: não, vocês não entendem o Natal, por isso que eu não vim comemorar com vocês. E eu digo isso sem economizar a palavra. É tanto que eles pararam de me perguntar com alguns anos. Pararam de me perguntar, porque eles já têm a resposta. Mas logo mais de dia, quando eles estiverem acordando, eu passo lá, falo alguma coisa, abraço. Mas não no sentido de Natal, eles não estão comemorando o Natal. Tudo isso para dizer, essa utopia do John Lennon, essa fantasia, que na minha opinião é anticristã e não cristã, ela já teve a primazia no meu coração. E quando eu vejo alguém tendo essa mesma ideia de Natal na igreja, isso me perturba. Então, estou feliz com o Senhor que pude glorificar ao Senhor nessa noite junto com vocês. Estou feliz com o Senhor porque pude anunciar o nascimento de Jesus nessa noite, olhando para a Escritura Sagrada. E estou mais feliz ainda porque nós vamos comemorar isso da forma correta, glorificando o Senhor e em paz. E isso para mim pessoalmente
é uma bênção muito grande, tendo em vista esse histórico negativo que acabo de citar para vocês, pelo menos em 2 oportunidades marcantes e terríveis para mim, já superadas, diga-se de passagem. Recapitulando, Natal, o nascimento de Jesus, que está atrelado diretamente com o processo ou com a obra salvífica dele na nossa vida. Precisamos viver isso de uma forma que glorifique a Deus de fato. E precisamos viver isso na luz e em paz. Entender isso? Curvemos a nossa cabeça e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, porque a tua paz chegou a nós, mediante a Jesus Cristo, na sua obra completa, salvífica, esta paz chegou a nós. E te agradecemos ainda mais, porque descobrimos que só aqueles que o Senhor ama, pode de fato entender isso. E nós entendemos, ó Deus, por a tua misericórdia, por a tua graça, por a tua mão salvadora nas nossas vidas. Entendemos o que é glorificar o Senhor nas maiores alturas e o que é ser homens amados por Ti mesmo e ter paz. Te agradecemos, ó Deus, por Tua sagrada escolha nas nossas vidas e pedimos nesse momento por todas as pessoas que se encaminham para todas essas coisas que nós sabemos bem e alguns de nós até conhecem bem de perto com experiência vivida. Ser gracioso, visite as nossas famílias que não conhecem a Ti, que estarão sob esse tema, mas sem nenhum conhecimento e entendimento dele, celebrando, vivendo como pagãos e afrontando a Ti. Ser gracioso, salve, os encontre, os traga à Tua presença, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe esta amada igreja e nos guie ainda pela nossa comunhão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.